O coordenador da atividade vai ser a professora Vera. Pode ser eu mesmo, vai ser eu mesmo, Rômulo. Como? Estamos todos aqui juntos, coordenando juntos. Porque a intenção é que o coordenador apresente, se apresente os demais, aí para a gente estava o nome da professora Vera. Então, o coordenador da mesa se apresenta os colegas e vai ser responsável pela gestão da atividade. Aí, em relação à gravação, como já foi informado, né, vocês fiquem à vontade para gravar e registram para a gente para poder enviar no e-mail. Tá? Agradecemos essa parceria e participação no colóquio, fiquem à vontade, estamos aqui para auxiliar. Um bom colóquio para a gente, uma boa atividade e muito obrigada. Vocês estão com a palavra. Certo, obrigado, Fabiana. Boa tarde a todas, a todos. Só queria confirmar, a gente está fazendo a gravação, né? Se caso alguém não concorde com a gravação, que pode comentar, né? A gente interrompe a gravação. Caso ninguém tenha nenhum motivo, né, que impeça a gravação, a gente vai continuar gravando, então. Bom, eu sou o Rômulo, sou mestrando em psicologia na PUC Campinas, faço parte do grupo Prosped, que é um grupo de pesquisa da pós-graduação em psicologia da PUC, aqui de Campinas, e sou orientado pela professora Vera Lúcia Trevisa de Souza, e vou deixar que os outros colegas, acho que se apresentem. O que vocês acham? Pode ser? Acho que a gente está em poucas pessoas aqui, acho que dá para a gente fazer mais um formato de roda de conversa mesmo, acho que mais tranquilo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rayane. Eu também sou aluna do mestrado do Prosped, também orientado pela professora doutora Vera Lúcia Trevisan. E, bom, acho que é isso. Vou passar a palavra para meus colegas. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Tatiana de Camargo, sou aluna também da professora doutora Vera Lúcia, do grupo Prosped, estou no segundo semestre do mestrado. Um prazer estar aqui essa tarde com vocês, agradeço. Eu não sei se o Matheus está conseguindo... Eu acho que ele falou que ele está travado. Travou um pouquinho. Tá. Acho que a hora que ele aparecer, né, para fazer a fala dele, ele pode se apresentar também, mas o Matheus também faz parte do grupo Prosped, também é mestrando em psicologia, e, enfim, a professora Vera, ela disse que ela teve algum outro compromisso, né, mas assim que for possível, ela disse que tentaria entrar também aqui na nossa conversa. A gente preparou, né, esse trabalho, né, trouxe para o evento para a gente poder conversar um pouco sobre as nossas práticas que estão sendo desenvolvidas durante o período da pandemia. A gente deu um título, né, um nome para essa conversa, né, que foi a psicologia escolar e o enfrentamento da evasão escolar na escola pública. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Caso surjam dúvidas, né, questões, vocês podem anotar ou já escrever no chat, que a gente reservou um tempo para a gente poder conversar depois da nossa exposição. A gente se planejou para tentar falar entre 30 e 40 minutos e deixar um tempo para a gente fazer esse debate, essa conversa. E, enfim, acho que o espaço é esse, né, para a gente fazer essa troca. Então seria bom depois poder escutar vocês também. Só para contextualizar melhor, né, de onde que a gente fala, né, o lugar que a gente está nesse momento, né, o grupo Prosped, que se chama Processos de Constituição do Sujeito em Práticas Educativas, é um grupo de pesquisa da PUC Campinas, que teve seu início no ano de 2007, e é coordenado pela professora Vera Trevisan, como a gente já disse, e é um grupo que tem desenvolvido pesquisas em níveis de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nós quatro, né, que estamos aqui, somos do mestrado,
quem iniciou entre nós, né, iniciamos esse ano, estamos terminando, eu e o Matheus estamos encerrando esse ano. E o grupo de pesquisa, né, o PROSPED, é um grupo de pesquisa que assume como pressuposto teórico-metodológico a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, né, principalmente os conceitos desenvolvidos por Vygotsky, e também a psicologia da arte proposta por Vygotsky. A gente, durante a nossa fala, a gente vai estar falando um pouco mais sobre os conceitos que a gente vai usando, sobre essa perspectiva, mas a gente decidiu se ater mais aos procedimentos mesmo metodológicos que a gente tem utilizado, tendo como base esses pressupostos teórico-metodológicos, e aí, à medida que a gente for falando, a gente vai trazendo um pouco dessa perspectiva para ser dialogado. E a forma como que a gente desenvolve as nossas pesquisas, a gente denomina como pesquisa-intervenção, que é uma forma de desenvolver a nossa prática de pesquisa, em que ao mesmo tempo em que a gente, né, produz conhecimento científico, a gente também está atuando no contexto, propondo práticas coletivas e colaborativas visando transformação social. Então, é uma prática em que ao mesmo tempo se produz conhecimento e também produz outras formas de transformação do contexto que a gente está intervindo. E os contextos, né, que a gente desenvolve essas intervenções, nessa pesquisa e intervenção, eles são principalmente os contextos educativos, que então contextos de escola, principalmente, junto com os alunos, professores, gestores, família e a comunidade escolar como um todo. Então é nesse lugar que a gente está localizado, assumindo esses pressupostos teóricos, né, denominado como pesquisa e intervenção, e dentro de contexto educativo. E uma questão, né, que a gente colocou para poder iniciar essa conversa é a gente poder se perguntar, né, questionar o que pode a psicologia escolar na educação pública em período de pandemia. A gente tem levado conosco essa questão desde que a gente iniciou o período da pandemia e trouxe essa pergunta como uma provocação para a gente poder conversar também depois sobre o que a gente pode fazer, né? O que é possível para a psicologia escolar durante esse período. E trazendo a perspectiva teórica, né, que a gente assume, a psicologia histórico-cultural, a gente pensa nessa possibilidade de dar materialidade aos fenômenos. E ao dar materialidade, entender o processo, né, esse movimento dialético de como que esses fenômenos estão se desenvolvendo nas relações sociais. Então, a gente, ao estar em contato, né, com o contexto em que desenvolve nossas intervenções, a gente busca aprender esse fenômeno, dentro os fenômenos, né, da escola, e entender como que ele está se desenvolvendo. Né? Então, entender como que a escola pública como na escola pública as relações sociais têm se desenvolvido durante esse período de pandemia. Então, dessa forma, né, a gente tenta dar visibilidade a situações dramáticas que os alunos, professores, a gestão têm vivido durante esse período. E aí, contextualizando melhor o lugar, né, essa prática que a gente está trazendo aqui hoje, se trata de uma escola pública da rede estadual, na área urbana de uma cidade no interior do estado de São Paulo. E a gente também, para isso, a gente busca dar visibilidade nesse contexto das condições de ensino-aprendizagem durante o período da pandemia da Covid-19, também o período de isolamento social, em que os alunos tiveram que mudar as suas atividades, né, para o ensino remoto, e também contextualizar, né, diante dessa situação social, contextualizar as determinações sociais históricas que conformam o funcionamento da escola pública, bem como das relações intersubjetivas que estão presentes nesse espaço. Né? Então, entender como que essas questões sociais têm afetado a forma como os alunos participam na escola e têm se relacionado com os seus processos de ensino e de aprendizagem. Algumas informações mais pontuais sobre essa escola, né? Então, como dito, é uma escola numa área urbana, ela está localizada na região noroeste da cidade, que é uma região que tem o maior índice de vulnerabilidade socioeconômica, nessa escola o ensino que é ofertado é o ensino fundamental 2 e o ensino médio, e segundo os dados do IDEB 2019, são aproximadamente 1.200 matrículas que a escola tem nesse momento. E o grupo de pesquisa tem desenvolvido suas pesquisas e intervenção há aproximadamente 5 anos nessa escola, com os alunos, com os professores, com a gestão, com as famílias, durante esse período.
Acho que essas informações só para poder contextualizar, e vou passar para a Rayane continuar. Bom, então eu vou falar um pouco como que foi esse processo da atuação do grupo, conjunto com essa escola, durante o período da pandemia que a gente ainda está passando. Bom, a gente dividiu em quatro momentos que aconteceram algumas atividades e algumas relações que a gente foi construindo junto com a escola. E o primeiro momento, que foi o fortalecimento do projeto Tua Voz e a mudança para encontros remotos semanais de caráter emergencial e reuniões de apoio à equipe de professores e gestores. Nesse primeiro momento, a nossa atuação junto com a escola foi participar do projeto Tua Voz, que foi um projeto que começou no final do ano de 2019 por uma iniciativa dos alunos, e que no começo de 2020, com o avanço da pandemia e das atividades remotas, os alunos, que era um projeto que estava sendo construído, que estava sendo desenvolvido no final de 2019, ele criou forma, né, ele começou a ser realizado no começo de 2020, da pandemia, por uma demanda de uma aluna que trouxe isso para a escola, e a escola conversou com o grupo para a gente conseguir fazer atividades com eles que fossem para conversar sobre alguns temas que eles estavam passando ali durante a pandemia. Então, sobre a ansiedade que eles estavam sentindo, essa insegurança em relação ao futuro. Então, todos esses sentimentos, essas sensações que estavam muito emergentes ali para eles trouxeram para a escola, e a escola, então, pediu que a gente pudesse participar desse projeto e engatar com eles o projeto Tua Voz. Então, por meio de materialidades artísticas, a gente foi conversando, fazendo diversos encontros com eles, e que foram ajudando eles a conversarem, a ter um espaço ali para conversar e para discutir esses sentimentos que eles estavam sentindo naquele momento. E também as reuniões de apoio, equipe de professores e gestores, então uma parte do grupo também teve esse contato com os professores e gestores para como eles estavam lidando ali com a pandemia naquele começo, né? E o segundo momento foram reuniões de apoio à equipe professores e gestores, também continuou sendo feito essa atividade junto com a escola, o levantamento de informações sobre os estudantes durante o período da pandemia e o encontro diário com psicólogos do Prosped. Nesse momento, a escola veio com uma outra demanda relacionando a falta de participação dos alunos nas atividades da escola. E, por conta disso, eles vieram para a gente com essa informação, e a gente fez, então, um formulário, que a gente elaborou esse formulário para poder reunir algumas informações sobre o que eles poderiam ter, algumas informações gerais sobre os alunos, então como eles estavam se sentindo em relação à pandemia, o que eles estavam fazendo, se eles estavam trabalhando, enfim, várias informações a gente reuniu nesse formulário para poder entender melhor o que eles estavam fazendo nesse período. E isso para acontecer no terceiro momento, que foi e a gente fez encontros, né, que chamamos de webinários, que na proposta desses webinários, a gente foi fazer uma discussão sobre a inserção no mercado de trabalho, porque eu vou falar um pouco mais para frente, mas uma das principais dados que a gente avaliou, né, nesse levantamento foi que muitos deles estavam em busca de uma forma de inserção no mercado de trabalho. Então, alunos do ensino fundamental, do 8º, 9º ano, e os alunos do ensino médio, do 1º, 2º, 3º ano. Então, a gente fez esses encontros, que foram 3 encontros durante o meio do ano, e então a gente vai comentar melhor sobre como foi feito. E agora, o quarto momento que a gente está vivenciando, que é o retorno dos psicólogos e das psicólogas escolares para a escola. Então, já fazem 4 semanas que a gente está fazendo esse retorno gradual, então a gente está indo alguns dias e alguns períodos da semana para estar de fato ali na escola, estar presente, estar conhecendo e
reconhecendo esses alunos, né? Porque ele tem muitos deles que não haviam ido para a escola até então, entraram esse ano na escola, mas nunca tinham ido presencialmente, fisicamente para a escola. Então, a gente também está fazendo parte desse retorno gradual junto com eles para poder conhecer a dinâmica deles, como é que está sendo nesse período da pandemia. Bom, e os resultados do levantamento que a gente fez foi que a gente teve 84 respostas, né? Como o Rômulo já trouxe, nessa escola, são 1.200 alunos, de acordo com os dados do IDEB. Então, a gente viu que foram poucas respostas de acordo com a quantidade de alunos que a escola tem. E a porcentagem dos alunos do ensino médio e ensino fundamental foi bem equilibrada, né? Um pouco mais do ensino médio, de 51,1%, e do ensino fundamental, de 48,8%. A gente vê que tem do ensino médio, tem uma predominância dos alunos do segundo ano do ensino médio, que foram alunos também que tiveram parte do Tua Voz, que foi o projeto que a gente estava desenvolvendo no ano passado. Mas o que aconteceu? A gente, uma brincadeira, que ela não estava aqui no dia. Acho que o Gui está com o microfone ligado. Só que acontece que a outra ali foi. Acho que fechou. Bom, e aí uma pergunta que a gente fez nesse levantamento é o que eles mais fizeram durante esse período de isolamento social. Então, a maioria respondeu que estavam assistindo séries, que estavam fazendo atividades que remetiam ao lazer, né? Então, eles estavam lendo livros, alguns estavam fazendo cursos online, mas a grande maioria respondeu que estavam fazendo atividades que estavam voltadas ali para um lazer. Tem uma travada aqui, deixa eu tentar passar. Agora foi. Bom, e o que eles estavam, com que áreas que esses alunos que responderam que estavam trabalhando, eles estavam trabalhando, né? Então, muitos responderam que eles estavam trabalhando com os pais em casa, né, fazendo as atividades, com doces, ajudante de pedreiro, babá, edição de cardápio. Então, foi muito variado as respostas do que trabalho eles estavam fazendo, né? Então, não teve algo muito específico que chamou nossa atenção. Foram muito. E uma das perguntas que a gente teve, principalmente para os alunos que estavam em busca desse mercado de trabalho, que profissões que eles gostariam que a gente discutisse, né, conversasse sobre. Então, também foi. Essas respostas foram muito variadas, desde administração, arte, psicologia, pizzaiolo, padeiro, manicure, massagista, design, medicina, games, maquiagem, digital influencer. Então, foram muito diversos as respostas, né? Teve até uma resposta falando medicina, advogado ou debaixo da ponte, que a gente ficou meio, não entendeu exatamente qual foi essa resposta, mas, enfim, muitas respostas variadas que a gente trouxe e que eles falaram. Bom, e uma coisa que a gente trouxe aqui, que eu discutir, foram os afetos, as afetações que a gente pode perceber nesses encontros também, como o interesse, a falta de interesse pela escola e pelas atividades escolares, a questão do trabalho formal e o trabalho informal. Então, muitos estão fazendo um trabalho formal com carteira assinada, mas outros ainda fazem algum trabalho informal que não tem a carteira assinada, e eles não, enfim, a gente discutiu bastante sobre isso, e as perspectivas de futuro, os sonhos que eles têm, as vontades que eles têm de seguir depois que eles terminarem a escola. E agora eu vou passar a fala para a Tati, para ela seguir a apresentação. Dá para ver a tela cheia?
Rai, dá para ver a tela cheia? Dá Tá sim, sim, a gente Tati. consegue ver. Então Tá tá tudo bom. certo. Então tá bom. Vamos lá. Então, quais instrumentos dispomos, né, para desenvolver práticas interventivas na escola? Então, a proposta de utilizar a arte em suas diferentes formas como materialidade, a nossa ideia, o nosso interesse não era de fazer arte, né, mas olhar de que maneira ela pode contribuir para o desenvolvimento e a constituição do sujeito, né? Ter esse olhar de como, o que a arte ela pode provocar no sujeito e de que maneira ele pode ser afetado. Então, tem uma citação aqui que eu vou ler para vocês. Arte, materialidades mediadoras. A apreciação permite ao sujeito viver emoções que podem estar escondidas ou obscurecidas, e ao vivê-las, elaborá-las, podendo senti-las de outro lugar, com outras compreensões, acima daquilo que as mantiveram cristalizadas na sustentação do medo ou da angústia de paixões tristes. Então, nós vamos falar de como foi esse processo, sobre a materialidade que nós utilizamos nesses encontros. Então, foram 3 encontros virtuais que aconteceram entre junho e julho deste ano. Tivemos aproximadamente 40 estudantes inscritos, mas 9 estudantes participaram, de 13 a 17 anos. Então, esses encontros eles foram mediados com as materialidades artísticas, desculpa, e teve também um profissional convidado, e depois nós finalizamos também com um diálogo sobre as experiências pessoais. O nosso convidado de um desses encontros foi um psicólogo, ele foi falar sobre a lei da aprendizagem, o jovem aprendiz, as leis trabalhistas, cursos de instituições que empregam esses jovens, porque o webinário, os encontros, né, o tema era quero começar a trabalhar e agora? E assim, os participantes, os estudantes, entre 13 e 17 anos, eles não estavam com um trabalho, né? Então, eles não sabiam qual era a diferença do trabalho formal, informal, o que era isso. Então, muitos queriam trabalhar, mas não sabiam, queriam começar a trabalhar, mas não sabiam como fazer isso, por onde começar. Como eu vou pôr experiências no currículo se exigem experiências e eu não tenho experiências? O que eu posso colocar? Os cursos que eu já fiz, né? Muitas falas também que eles trouxeram foi a maneira, quando eles saíram à procura desse novo emprego, desse novo a procura, né, do trabalho, como o olhar dos adultos, né, para esses jovens no momento da entrevista. Um trouxe uma fala assim: nossa, você é muito fraquinho, pequeno para esta vaga aqui no supermercado, acho que você não vai dar conta. Né? Então, assim, são as falas também que, como esses adultos acolhem esses jovens nesse primeiro começo, né, dessa busca aí do primeiro trabalho. Então, eu acho que eu já posso passar para o segundo slide. E como materialidade, como o nosso projeto ele tem a intervenção, ele tem a materialidade artística, nós trouxemos então um documentário, né, para ter um diálogo aí sobre essa temática com esses jovens. E foram alguns trechos do documentário Nunca Me Sonharam, que é um documentário de 2017, da direção Cacau Roden e da produção da Marinha Farinha Filmes. Né? Esse documentário, eu não sei se a maioria aqui já
assistiu, se não assistiu, vale a pena. Ele fala sobre as juventudes brasileiras, né? Falam sobre os jovens de diferentes lugares do Brasil, fala sobre educação, fala sobre o futuro dos jovens, os sonhos, as ideias. Então, são experiências, né, depoimentos que os jovens vão colocando ali no documentário. O que foi interessante, que ao passar esse documentário, algumas falas também, né, dos participantes desse projeto, porque tem uma fala do documentário que um aluno, ele fala: nunca me sonharam sendo médico, professor, nunca me sonharam sendo psicólogo, nunca me sonharam sendo advogado. Né? Então, algumas falas sobre essas experiências também eles se identificaram, né, com essa temática. Vou passar mais um. Aqui. Então, algumas reflexões que eles trouxeram. Não temos motivação. Quem nos motiva para sonhar? Temos esperança de que poderemos ajudar nossa família e ter um futuro melhor. Faltam informações, não sabemos o que fazer, né? Então, essa ideia também que eles trouxeram do que, e agora? Como eu vou descobrir o que eu gosto, né? Não faço ideia, eu gosto de muitas coisas, eu gosto de história, eu gosto de escrever, gosto de tecnologia, né? E por final, como o título era Nunca Me Sonharam, no nosso último encontro, uma das participantes também nos perguntaram: e vocês, né? Qual que é o maior sonho de vocês? E eles ali puderam compartilhar também que o maior sonho era fazer um intercâmbio, era escrever uma história. Então, essa apreciação dessa materialidade, né, em um espaço coletivo, porque foi um espaço coletivo, né, teve essa possibilidade de colocar, de ver a expressão do olhar de cada um dos estudantes sobre suas significações do documentário, né, como também a fala os depoimentos desses jovens do documentário também tinha uma aproximação com esses adolescentes desses encontros, né? Eles se identificaram, então, com essas falas. Aí teve uma fala assim: as pessoas pensam, gostei desse documentário, as pessoas pensam igual a mim, eu vivo assim, no mundo da lua, no mundo paralelo, não sei o que quer, fico pensativo, né? Algumas falas que eles trouxeram também e puderam compartilhar nesse espaço. Porque o distanciamento, né, esse isolamento social, essas consequências da pandemia do Covid-19, ele fez com que a tecnologia e esse espaço virtual, eles fossem, assim, a principal forma, né, de contato com o mundo externo, e ao mesmo tempo levou um esgotamento desses meios de comunicação, né? Pensando aí na quantidade, foram 40 inscritos e 9 participantes também, algo para se pensar. E também foi um espaço que teve a sua importância, né? De promover ali a arte, teve a arte ali uma importância na promoção também de pausas desses momentos cotidianos, né, auxiliando para que eles pudessem fazer uma reflexão também e construções de novos sentidos e significados, de ter um espaço de escuta, de ter um espaço de diálogo, de fala. Mais um. E uma última citação aqui para finalizar. Essa dimensão humana e humanizadora que a arte contém, ela toca os sujeitos de um modo singular, favorecendo a expressão de suas emoções e sua elaboração em sentimentos, promovendo a reflexão e a configuração de novos significados e sentidos sobre o tema que expressa,
constituindo-se assim como a própria significação. Souza. Pronto? Acho que foi, né? Acho que posso ir, né? Pode. Boa tarde a todos e todas. Desculpa no começo, pessoal, deu uma travada no computador. Eu estava ouvindo todo mundo, mas não conseguia falar, enfim. E aí, acho que para concluir, Rai, você pode, por favor, voltar naquele slide que a Tati estava, que tem as falas? Não, o outro antes ainda. Aí, obrigado. E só para a gente concluir e pensar como que essas atividades que o Romulo e a Rai falaram no começo também, né, desse desenvolvimento que a gente foi passando, dessa inserção com a escola, e que eu e o Romulo acompanhamos de mais de perto também, desde 2020 lá, que eu me recordo que a gente ficou, meu Deus, e agora? Como que a gente vai acessar essa escola? Como que a gente vai acessar esses alunos, né? Que nem a escola sabia como acessar, e a gente começou a fazer encontros de maneira online, virtual. E aí, desde aquela época, e ainda que finalizando essa coisa remota antes do nosso retorno presencial para a escola, a gente sempre ficava se perguntando, né? Como que esses estudantes vivem e experimentaram esse momento, né? Que é sem a escola, e aí com a demanda que surgiu no meio desse ano, né? Que é eles procurando emprego, mas aí eles não tinham condições de chegar lá, e aí acho que isso são as situações dramáticas, colisões e situações sociais de desenvolvimento que foram acontecendo na vida deles, né? Que a gente não pode, a gente sabe da importância que a escola tem, a escola é um lugar muito potente para produzir essas situações, mas que outros espaços eles estavam inseridos, que a escola estava fechada, né? E aí voltou agora desde agosto, mas quando a gente fez essas intervenções ainda não estava obrigatória a volta, né? E a gente do porquê que eu estou contextualizando e ainda preparando o terreno, porque o que diferencia, né, do que a gente está falando foi o uso da arte, assim. Eu acho que se a gente tivesse apenas perguntas, e a Rai mostrou um pouco disso antes, né? O formulário ele permite a gente acessar as perguntas, né? Então, o que eles querem dizer com morar debaixo da ponte, etc. E no formulário a gente não tem acesso a essas significações enfim. E aí com o uso da arte, que nesse caso aqui foi o documentário, a gente tem experiências usando música, usando poema, usando que algumas pessoas aqui, pelo que eu estou vendo, já ouviram a gente falar também sobre esses outros usos, né? E aí, que é isso que faz o grande diferencial do nosso trabalho, né? Que é usar a arte para mobilizar e movimentar, distanciar e aproximar essas situações, que ao mesmo tempo que esses adolescentes que participaram falaram assim, eles estão falando a mesma coisa que eu imagino, que eu penso, mas ainda assim são adolescentes e pessoas diferentes, então essa aproximação, distanciamento, o estranhamento que a obra de arte produz, e aí isso faz essas falas emergirem, né, teve uma aluna que falou sobre que ela foi acho que levar um currículo e a recrutadora falou que ela nunca ia conseguir uma vaga com aquele currículo porque ela precisava melhorar. Assim, eu acho que se a gente tivesse só perguntado, talvez a gente não ia acessar esses afetos, essas situações dramáticas que eles viveram, né? E aí no final, no último encontro desses 3 que a gente fez, foi interessante quando a gente perguntou sobre quais eram as perspectivas de futuro deles, e aí quais eram os sonhos, etc. E aí uma das alunas perguntou para a gente também, né? Então a gente fez essa mesma pergunta para a gente, quais eram os nossos sonhos. E aí a gente percebe que a gente também é participante ativo nesse processo, né? A gente, enquanto psicólogos, a Tati é pedagoga também, do quanto que a gente é participante nisso, a gente está ali exposto e construindo junto, né? Então, a gente, claro, levou materialidade, pensou tudo isso, mas do quanto que a gente também foi afetado por isso, né? E, pode passar o outro. Acho que a Tati já leu isso, né? Do quanto que a arte traz essa mobilização dos afetos, essa coisa do humano genérico. E o Vygotsky falava isso, né? Também que a arte tem essa potência de desestabilizar, né? Essa catarse. E aí, para onde a gente vai depois que isso desestabiliza? Porque quando a gente pensa nas falas cristalizadas, etc., a gente sabia
que estava difícil para eles durante esse momento, de ficar sem a escola, de não ter acesso ao mercado de trabalho. A gente vê os números de desemprego, mas quando a gente usou a arte, a gente acessou o que de fato eles estavam vivenciando, né? Que enfim, não é só os formulários, mas foram deixa eu aceitar aqui. Esses dramas, né? Que foram vivenciando, de como estar sem a escola, enfim. E, por fim, para a gente encerrar a fala e também provocar um pouco o debate aqui, que espero que nossos colegas, que estão aqui participando, de como que a gente, né, como psicólogos escolares, estão vivenciando e experimentando esse momento de retorno às escolas. Aqui em São Paulo, a gente retornou, como a Rai falou, faz mais ou menos um mês que a gente está voltando para a escola. E como tem sido esse retorno? Porque, sim, em 2020, a gente tinha dificuldade de acessar os alunos, né, via remota, por diversas questões. A gente passou por um ano se adaptando, enfim, acostumando aqui com participação de eventos online. Aqui a gente ainda está numa fala de modo remoto. E como que está sendo essa volta, né? Que, enfim, que eu posso adiantar que a gente também tem enfrentado outros desafios, né, de como que é chegar nesses alunos, de como a gente vai entrar em sala de aula, que aqui em São Paulo a gente não tem o psicólogo na escola, assim, como um profissional contratado, então a gente participa por via de parceria. Então, como que a gente vai entrar em sala de aula e interromper a aula de um professor que ficou quase um ano sem acessar esses alunos? E por fim, eu quero provocar vocês com essa pergunta e abrir para o debate. Não sei se o Rômulo, como coordenador, quer fazer algum fechamento dessa fala, mas acho que é um convite à conversa mesmo, que acho que é o principal objetivo nosso aqui. Acho que é isso mesmo. Acho que foi isso, né, que a gente planejou e pensou dentro do tempo para a gente expor, contar um pouco. Então, a gente queria abrir para comentários, perguntas, caso alguém tenha. Também pensar, acho que as aproximações de distanciamento, de experiências que alguém possa ter tido aqui, que eu acho que também isso é rico para a gente pensar o nosso trabalho e esse espaço de troca, né? Eu queria só contar uma situação que aconteceu, que essa mesma aluna que o Matheus falou, que perguntou sobre a gente quais eram os nossos sonhos, né, no último encontro que a gente fez. Essa terça-feira eu e a Tatiana fomos à escola e a gente circula pela escola, né, e no momento do intervalo a gente estava ali presente no pátio com eles, e uma aluna se aproximou junto com uma colega e ela se apresentou como essa aluna que havia participado desses encontros com a gente, e ela falou que ela tinha me reconhecido pelos encontros que a gente fez virtualmente, né? E ela veio se apresentar e veio falar que ela tinha gostado muito do curso, né? Que ela chama o curso que a gente tinha feito. E foi bem bacana, assim, ter esse contato com ela, conhecer ela, porque a gente não tinha visto a câmera dela, né? Ela ficou com um momento com a câmera fechada, ela ligou o áudio em alguns momentos para falar, mas ela veio se apresentar para a gente. Achei bem, bem legal esse momento. Eu acho que na primeira vez que a gente foi presencial na escola, a gente ficou. Eu fiz dupla com o Romulo e a Rai com a Tati, né? E aí eu me aproximei de uma das alunas durante o intervalo e aí comecei a puxar assunto, assim, que é a forma que a gente está tendo de acessar esses alunos. E aí eu comecei a conversar e não tinha me dado conta que era uma das alunas que participava dos encontros online com a gente lá no começo de 2020, né? E também não abria câmera, etc. E isso dificultava um pouco. E aí, depois, quando eu perguntei o nome dela, aí eu falei, você é a fulana e tal, né? Então, acho que eu falei um pouco de estranhamento que a arte produz e etc. Mas, pelo menos eu, enquanto psicólogo profissional que está indo para a escola agora, eu tenho vivido um pouco desse estranhamento, né? Que ao mesmo tempo que é a mesma escola, estruturalmente, etc., parece que é outra escola também, né? O uso de máscaras, o distanciamento, hora acontece, hora não acontece, enfim, todas as coisas que estão acontecendo, acho que compõem essa unidade dialética que a escola é a mesma e não é mais a mesma, né?
E só comentar também que nesses encontros, né, como esses participantes, esses estudantes chegaram, né, eles participavam bastante pelo chat, escrevendo, e no último eles já estavam mais soltando a voz, né, falando ali, abrindo o microfone, e ficamos pensando também, né, se era a possibilidade de ter alguma interferência, alguém na casa, né, falta de um espaço também ali, para que eles pudessem ficar talvez mais à vontade, não sei. E essa experiência que a Rayane contou também, que é bem interessante, de se estar, né, no espaço físico e ser reconhecido ali, essa questão também do vínculo, né, que já o vínculo com o grupo, ele já acontece, né, já faz muito tempo. Há 5 anos que o Prosped já está na escola, né, então e como está atuando dessa forma agora no presencial, nesses espaços de escuta, de diálogos com esses adolescentes. A Maria Antônia levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Eu gostaria de perguntar quais que estão sendo os maiores aprendizados para vocês como profissionais da psicologia e da pedagogia também nessa volta, né, com todas essas dificuldades, todos esses desafios que vocês estão enfrentando na escola. Obrigado pela pergunta, Maria Antônia. Acho interessante, né, poder pensar que, inclusive, acho que o que a gente trouxe aqui para conversar é um pouco disso, né? Acho que se relaciona com a sua pergunta, porque quando a gente começou, né, o período da pandemia, eu acho que em todo canto, em todo lado, em todas as áreas, não só na escola, a gente viveu aquele boom de cartilhas, né, e de manuais dizendo como que a gente deveria que deveria fazer, como lidar com ansiedade, enfim, várias coisas. Só que no âmbito, né, da psicologia escolar, o que a gente observou é que a psicologia escolar a gente não tinha, né, essas ferramentas, a gente não sabia, né, como pensar, como fazer a psicologia escolar de um modo remoto, né, que o que tinha sido produzido em sua maioria até o momento era sempre presencial, né, contato físico, direto com os alunos. E então acho que quando a gente começou, né, pensando naqueles momentos que a Rayane colocou para a gente pensar, né, sobre o que a gente fez, né, nesses momentos foi esses encontros de arte. E esses encontros de arte, acho que foi um momento em que a gente, né, assumindo os pressupostos teóricos do grupo, por meio da arte a gente tentou se sensibilizar, né, acho que trazer essa dimensão mais do sensível para poder pensar como que a gente vai viver esse momento, né, que a gente não tinha um manual, as cartilhas não estavam dando conta de responder como que a gente deveria fazer, né? Então, acho que a minha resposta, né, uma resposta talvez um pouco mais reflexiva e talvez mais curta também para sua pergunta, talvez seja esse processo, né, da gente ter que viver e experimentar esse momento, né, de estar aberto a perceber como que esse momento nos afeta e como que a gente tem recursos para poder lidar com essas questões postas, né, por essa condição social que a gente vive no momento, né, da pandemia, pelas questões próprias da escola pública. Então, são questões que vão tocando a gente pensa, né, nessa perspectiva, então, de valorizar o sensível e, por meio da arte, né, valorizar essa dimensão, né, que sensível, quando eu falo sensível, é valorizar os sentimentos, afetos, as emoções, de trazer isso para a gente poder pensar, né, as nossas intervenções na escola. É isso. Não sei se alguém quer comentar também, alguma coisa. Eu acho que... você quer falar? Pode falar. Não, eu só ia falar assim, uma coisa que ficou bastante para mim é da importância dessas relações, né, da construção dessas relações, desses vínculos que a gente está formando, e quanto eles são potentes, assim, de realmente promover uma transformação ali deles, assim, o quanto isso ficou bem presente para mim dos encontros e dessa volta presencial, o quanto esses vínculos que estão sendo construídos aos poucos, eles estão se formulando, o quanto eles têm uma potência muito grande para a gente conseguir realmente
trabalhar com esses adolescentes. Né? Acho que ficou para mim. E eu acho que um desafio que, retomando o que o Romulo falou, né, lá do começo de 2020, que é aonde que a gente ia atuar na psicologia escolar sem a escola, né? Onde que era nosso campo? E aí, no final, a gente teve que construir o campo. E a gente, sim, dá para dizer, nossa, foi lindo, maravilhoso, porque a gente acessou pouquíssimos alunos, mas foi o que foi possível, né? E era o que a gente podia fazer, porque nos tratava de concordar ou não com o modo remoto, mas era o que a gente tinha, e enfim. E no final a gente percebe, hoje voltando para a escola, a gente percebe que teve reverberações nesses adolescentes, nessas pessoas, em professores que a gente construiu parceria durante a pandemia, que inclusive a Rai tá participando com essa professora. Então acho que a gente tem muito a gente muita coisa foi construída, ainda que de modo muito difícil e recursivo, assim, que a gente teve que desfazer e fazer o que a gente pensava, enfim. Mas acho que esse foi o maior aprendizado, né, de pensar a psicologia escolar para além do que estava sempre, né, que era ir para a escola e, enfim, construir espaços lá, né. E voltar para a escola, né, o presencial, também traz esses novos desafios, né, pensando dentro dessa perspectiva, né, do Vygotsky, da psicologia histórico-cultural, né, desses sentidos e significados que sempre estão alterando e mudando, né. Então, como que esses alunos, os alunos, professores, a gestão da escola, como que os sentidos mudaram sobre a própria vivência de ser alguém da escola pública, né? Porque durante o período da pandemia o que a gente viu ficou muito mais visível, né, muito mais presente as desigualdades que atravessam a escola pública, né? E na fala desses alunos que a gente conversou nesses webinários que a gente fez, né, essas desigualdades atravessam a fala desses alunos a todo momento, né, de mostrar o quanto que pareceu, né, parece que durante a pandemia eles se tornaram mais impotentes, né, essa impotência, do que eles vão fazer diante de tamanhas desigualdades, né, então acho que esse tem sido um dos desafios também, né, que é de como que a gente vai lidar com esses sentidos, né, e também por meio disso, né, o movimento é também de trazer isso para uma discussão coletiva, né, de valorizar o coletivo, que de alguma forma foi sendo rompido, né, e que enfraqueceu um pouco por conta da pandemia, por conta dessas condições, né, em que os alunos da escola, pelo menos, né, na rede estadual, eles pouco tiveram contato próximo com os professores, que na maioria mandava suas atividades para eles fazerem, fazia as aulas num aplicativo, e que era um professor para, enfim, para muitos alunos do estado inteiro. Então, de voltar com esses sentidos que ficaram para os alunos, né, de tudo isso que eles viveram, e a gente trabalhar a partir disso, né, a partir dessas vivências, desses dramas, dessas situações dramáticas que os alunos têm vivido nesse momento. Né? Então, a gente está atento a essas questões, não apenas para diagnosticar, né, não para levantar apenas cartilhas e mostrar, mais uma vez, as desigualdades, mas a gente pensar formas de enfrentamento junto com os alunos e com a escola como um todo. Acho que a Tati quer falar, fica à vontade, Tati. É bem rapidinho. E também, agora falando desse retorno, né, desse presencial também, o que me chamou a atenção é porque agora o uso de máscaras, né, e como a gente percebe ali o outro, né, aqueles alunos, quando eles estão sorrindo, ou se querem chorar, né, porque às vezes nós estamos fazendo esse trabalho de escuta, de diálogo, e às vezes eles, quando estão conversando, eles têm uma vontade ali de chorar, né, e aquela máscara que abafa também muito a expressão, né, deles, assim. Lá no webinário eles trouxeram na fala e agora a gente vai para um corpo, né, também numa relação aí de vínculos, de se olhar, de se escutar de perto, né, e agora também, eu estou com um olhar, assim, para o espaço da escola também, além da sala de aula, daquele quadradinho da lousa, né, mas o espaço da escola toda como um espaço que também é educativo, né, que podem ser ocupados por aqueles, alunos. Então, é isso.
Não sei se a gente tem, acho que uns 2, 3 minutinhos, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas aí tá nossos contatos. O grupo tem um perfil no Instagram, né, que é @prospedpuc, o nosso site, onde a gente tem as nossas produções, as pesquisas que a gente faz, usando a psicologia da arte, a psicologia histórico-cultural, diferentes intervenções. Fica aí o convite para vocês acessarem, conhecer um pouco mais do trabalho que o grupo tem desenvolvido. É isso, a Fabiana, fica à vontade. Obrigada, Rômulo. É só parabenizar aí ao grupo, né, que falas potentes, né, a gente fica ouvindo e fica imaginando a importância da pesquisa. O que vocês trazem é muito importante para pensar a psicologia no atual momento que a gente tem vivenciado, não só os psicólogos, né, mas todos os profissionais que estão tendo que reingressar, tiveram que se readaptar, né, como que vai ser essa recolocação, se a gente pode pensar dessa forma. E vocês trazem com muita clareza e com muita potência essa pesquisa. É um grupo bem coeso, que se une. Estou encantada, né? É uma mesa, assim, belíssima, como a Maria Antônia colocou aqui no chat. Muito agradecida por poder, né, vivenciar um pouquinho dessa pesquisa a partir da fala de vocês. A gente sabe que é bem rápido, mas a importância, né, das mesas é trazer o que os pesquisadores na área da psicologia têm, né, se preocupado em trazer esse conhecimento. Então, vocês trazem um pouquinho dessa pesquisa, né, que ela é tão cara aí também para a psicologia, tem colaborado bastante nessa construção de um conhecimento e de colaborar nessa construção de uma psicologia potente e que está, né, atuando aí na realidade que a gente está vivenciando. Muito obrigada. E eu passo para a Maria Antônia, que vai fazer o fechamento para a gente. Acho que só agradecer também, né, da Maria Antônia fazer o fechamento, agradecer vocês pelo apoio, por estar aqui com a gente, agradecer por esse espaço no evento para a gente poder trazer as nossas intervenções, nossas reflexões aqui para conversar. Acho que foi muito potente e rico para a gente também estar aqui com vocês. Muito obrigado. Com a fala da Fabiana, e eu acho muito importante que todos nós sejamos muito esperançosos, né, nesses tempos, para que a gente possa transpassar um pouco também todos esses desafios que estamos enfrentando, e vocês trazem essa esperança para a gente também, para a gente poder continuar nessa missão. Gostaria de agradecer a todos vocês, a Rayane, o Rômulo, o Matheus e a Tatiana também, por estarem apresentando essa mesa para a gente aqui. Muito obrigado pela participação. Dizer que em breve vocês receberão os certificados pela apresentação da mesa. Pedir encarecidamente que enviem o link da apresentação para que a gente possa postar no canal do YouTube e que todos os convidados, todos os participantes do colóquio continuem acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, todas as apresentações. Muito obrigado, foi incrível estar aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até mais, boa tarde. Os ouvintes, Boa tarde a todos. o certificado é somente para os proponentes, tá? Os ouvintes, eles não vão manter acesso ao certificado. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau, até. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.